Boa noite a todos. É sempre um prazer enorme retornar a essa casa de luz, de bênçãos, onde a gente sempre é muito carinhosamente recebido. Confesso que fiquei, assim, bastante feliz de ver como que a obra está, viu? Parabéns a vocês que estão na direção. Fazia muito tempo que eu não via. Deus coloca as pessoas no lugar certo, né? Quando se faz com amor, tudo acontece. Parabéns, viu? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Logo após os apóstolos se estabelecerem em Jerusalém, em seguida à revelação do Pentecostes, os trabalhos de assistência social iam maravilhosamente organizados, não obstante as perseguições que se esboçavam, quando a casa acolhedora dirigida por Simão Pedro foi procurada por uma infeliz mulher. Trazia todos os estigmas das pecadores, exibia manchas sanguinolentas nas roupas em frangalhos, fora lapidada, pronunciava palavras torpes, demonstrava-se semilouca e doente. As mulheres do reduto cristão retraíram-se alarmadas. O próprio Simão Pedro, que havia recebido lições preciosas do Messias, vacilou quanto à atitude adequada que o caso reclamava. Aquele abrigo se dedicava ao recolhimento de pessoas desventuradas. Mas como classificar a situação daquela pobre mulher que elegera o vaso da angústia nos gozos excessivos da vida? Não estaria infeliz resgatando as próprias faltas? Se beber com loucura na taça dos prazeres, não lhe caberia o fel das aflições? Simão Pedro, no íntimo, desejava mesmo pedir-lhe que se retirasse, mas relembrou a necessidade de orar. Se o caso era omisso nos ditames que regiam o Instituto Fraterno, era necessário, pois, recorrer à inspiração do Messias. Jesus, com certeza, lhe ditaria o recurso. Enquanto a infeliz mulher aguardava a resposta sob o apupo de pequena multidão que lhe contemplava as feridas, Simão Pedro buscou o silêncio do reduto doméstico e exorou a presença do amigo Messias que já havia sido crucificado. Em poucos instantes, pôde perceber a figura de Jesus nimbada de claridade resplandecente, tão próxima das suas mãos que se estenderam súplices. E Simão, entendendo a brevidade daqueles momentos preciosos, foi de pronto atacando o assunto. Senhor, temos à porta uma pecadora reconhecidamente entregue ao mal. Ajuda-me, inspira-me, o que fazer? Jesus entreabriu os lábios sublimes e lhe disse: Simão, eu não vim à terra para curar os sãos. Entendendo a profundidade dessa asserção, mas com a responsabilidade de quem administra, Simão Pedro redarguiu: Senhor, estamos agora sem a tua orientação direta e visível. Recebê-la-emos nesse lar com que fim? A fim de julgá-la? Ao que o Cristo respondeu: não, para isso a terra está repleta de inúmeros juízes. Seria então para lhe dar conta da extensão dos seus erros? Replicou o apóstolo em lágrimas. Não, Pedro, para essa tarefa inglória, a nossa irmã conta nas vias públicas com inúmeras bocas que amaldiçoam e tantas outras mãos que apedrejam. Seria então para lhe mostrar a gravidade dos erros em que envolveu-se por si mesma? Também não, Simão. Para esse mistério, existem aqueles que a exploram, lhe dando fome e sede, dor e desolação. Então, Senhor, seria para lhe mostrar as penas que lhe aguardam tanto nesta quanto na outra vida? Não, Pedro. Para essa tarefa, existem os espíritos que acusam em nome do Pai, olvidando as próprias faltas. Simão Pedro chorou súplice, porque no fundo desejava mesmo conformar-se aos ditames da lei, para em seguida exemplificar com o legado de amor que Jesus lhe deixara. Arquejava e soluçava, ignorando como prosseguir nas indagações, quando Jesus, iluminado e benevolente, acercou-se dele, enxugou-lhe as lágrimas que corriam abundantemente pelas faces e lhe disse: Simão, para amaldiçoar e ferir,
sentenciar e punir, os campos e as cidades estão repletos de maus seguidores. O nosso ministério ultrapassa a própria justiça e o Evangelho, para ser realizado na terra, necessita do concurso de quem ampara e salva, ama e perdoa. Vai, Pedro, abre a porta do arrependimento à nossa irmã transviada. Não a precipites em despenhadeiros mais fundos. Tira-a da morte e traze-a para a vida. E jamais ouvide que na terra nós somos os portadores da boa nova da salvação. Dito isso, Jesus se internou em profundo silêncio e Simão ainda pôde perceber a sua imagem se esvaindo ante a claridade evanescente da hora vespertina. Levantou-se, deu alguns passos, atravessou extensa fileira de irmãos espantados, abriu a porta de manso e dirigiu-se à mulher de forma acolhedora. Podes entrar, a casa é tua. E ela, não compreendendo muito bem o que se passava, lhe indagou: quem és tu? E Simão, com os olhos empapuçados de tanto chorar, respondeu numa frase breve: eu sou seu irmão. Meus irmãos, quando nós nos reportamos a essa pequena história da Lavra de Humberto de Campos, ditada pelo lápis mediúnico de Francisco Cândido Xavier, intitulada Nas Hesitações de Pedro, nós o fazemos com o propósito de ilustrar o tema da noite. Como será que nós estamos agindo diante dessas adversidades que a vida nos reserva? Vejamos o que acontece nessa pequena história, meus irmãos. Simão Pedro, dirigente da Casa do Caminho, que se dedicava a recolher as pessoas desventuradas, chega ali uma mulher que fora flagrada em adultério, e a lei mandava naquela época que se lapidasse as adúlteras. Lapidar as adúlteras era apedrejá-las. Ela foi apedrejada, não morreu, procura a Casa do Caminho em busca de socorro. Como que eles reagiram? Vamos ver. As mulheres do reduto cristão, o que elas fizeram? Retraíram-se alarmadas. Como que a Casa do Caminho pode ser procurada por uma mulher adúltera? O próprio Simão Pedro, que havia recebido lições preciosas do Messias, ele vacilou. E ele vacilou por quê? Porque ele não fez o pronto acolhimento. O que ele fez? Ele foi julgar. Ele foi julgar. O que ele dizia? Ora, se ela bebeu com loucura na taça dos prazeres, agora que ela recebe o fel das aflições. Ela não elegeu o vaso da angústia dos gozos excessivos da vida? Ela não estaria resgatando as próprias faltas? O que ele desejou no primeiro momento? Ele desejou que ela se retirasse. É o que vai cumprir a lei, cumpre a lei. A lei que é? Manda predejar adultos, cumpre a lei, que ele se retire. Mas veio aquele sentimento mais profundo que o Cristo tinha deixado para ele. Porque o Cristo falava para quem? O Cristo falava para os sacerdotes? Falava para os imperadores? Falava para a casta dominante? Não! O Cristo falava para quem? Para os humildes, para aquelas criaturas desventuradas, para os sofredores de toda sorte. Era ele. Esse era o público do Cristo. Nosso momento deve ter pensado, mas se Jesus estivesse aqui, será que ele iria fazer isso? Ele fala, poxa, deixa eu me inspirar no Messias. Cristo já havia sido crucificado. Ele vai lá orar, ora sinceramente e o Cristo aparece. Quando ele põe a sua reclamação para fora, o que Jesus fala para ele? Simão, eu não vim à terra para curar os sãos. Ora, quer maior verdade do que essa? Jesus veio para quem? Para nós, as ovelhas desgarradas que estão perdidas no meio do caminho. Ele veio nos dar um norte, para dizer, todo mundo tem direito de se melhorar, todo mundo tem direito à misericórdia divina, ao perdão, ao recomeço. Todos nós temos esse direito. E Simão não podia tirar daquela pobre criatura o direito de se melhorar. Tanto que Jesus lhe fala assim, abre a porta do arrependimento à nossa irmã transviada. Ou seja, dê a oportunidade a ela.
de reparar o seu erro, de reconhecer, de retomar o caminho do bem. Não a precipites em despenhadeiros mais fundos. Por que Jesus fala isso? Porque Simão estava julgando a criatura. Ele não estava amando, ele não estava acolhendo. Tira-a da morte e traze-a para a vida. Ou seja, recupera essa alma na oportunidade que ela tem de vir buscar aqui o alimento para a sua alma. E não se esqueça que o nosso ministério ultrapassa a própria justiça. Ou seja, a boa nova estava acima da justiça terrena. E que naquela época era uma justiça absurda. Por que também não se lapidava um homem que fosse flagrado em adultério? Não, se lapidava a mulher. Olha que pena, apedrejar alguém, matar a pedrada. Quer dizer, é uma lei que naquela época, né, para o homem rústico, mas uma lei que mudou, graças a Deus, né? Uma lei que acabou essa lei terrena, né? Então Jesus fala, o meu ministério está acima dessa justiça terrena, porque essa justiça terrena ela é equivocada. Olha, esse irmão aí, ele se recompõe. Eu preciso do auxílio de quem ampara, salva, ama, perdoa. Vai lá, Simão. Aí o Simão vai e abre a porta para pode entrar. A casa é tua. Coisa que eu tinha que ter feito logo no começo. Quem que é tu? Eu sou teu irmão. Ele se conscientizou, né? Ele se conscientizou que era uma irmã transviada que vinha pedir o auxílio. E aí ele abre a porta e fala, eu sou seu irmão, pode entrar. Mas qual que é? Agora a gente trazendo essa história para a nossa realidade, será que a gente não está dando uma de Simão Pedro também, não? Será que a gente não está? A gente precisa pensar, quando a gente fala isso, ninguém está com o dedo em riste aqui apontando para as consciências alheias como austero fiscal. Não! O que a gente precisa é ter sempre o dedo em riste apontando para nós mesmos. Nós que temos que ser os austeros fiscais da nossa própria consciência. Para ver o que nós estamos fazendo. Nós estamos falando que nós somos espíritas. Ah, tá bom, ótimo. Eu acredito em Deus, na imortalidade da alma, na reencarnação, pluralidade de mundos habitados, comunicabilidade dos espíritos. Beleza, ótimo. Só que a gente não pode se esquecer que o espírito, além de acreditar em tudo isso, ele segue a lei do Cristo. Ele segue a lei do Cristo. A nossa conduta moral é pautada na lei do Cristo. E o que é a lei do Cristo? É uma lei de amor que vem interpretar a lei de Deus. É isso que o Cristo fez. Ele traz, ele sintetiza os 10 mandamentos na lei do amor e manda a gente amar. Quando ele fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, isso na verdade ele sintetizou aquilo que já tinha na lei. Aquilo já tinha. Amar a Deus, amar o próximo já tinha na lei. Mas ele vai além. Porque ele não se contenta em falar para a gente amar o próximo. Ele fala assim, ama o teu inimigo. Ora por aquele que te ofende, que calunia, que te espezinha. Gente, peraí, como é que eu vou entender esse negócio? Às vezes a gente não consegue amar o familiar que está do nosso lado, nos fazendo só bem. Como é que a gente vai amar o inimigo? Como é que a gente vai amar aquele que nos ofende? Por isso que quando a gente fala isso, é para entender a magnitude da lei do Cristo e quão longe a gente está de aplicá-la na sua essência no nosso dia a dia. Como a gente ainda está distante de entender esse amor incondicional, um amor que não mede interesse nenhum, que não tem nenhum amor desinteressado, um amor que surge da criatura espontaneamente, sem julgar, perdoando, dando oportunidade às criaturas. Então a gente pensa, como espírita cristão, agora vem a pergunta, como que eu estou agindo na minha vida de relação? Como que eu estou agindo em relação ao meu familiar, aquele familiar que precisa de carinho, que precisa de amor, aquela pessoa difícil que está no meu pé todo dia, aquele colega de trabalho, aquele familiar, ou aquela pessoa que vem, como que eu estou agindo diante dessas circunstâncias? Porque é aí que a gente vai se conhecer verdadeiramente. Eu tenho dito o seguinte, é muito fácil você amar aquela criatura que é boa, aquela criatura que é gostosa de conviver, isso é muito fácil, ela é uma criatura bacana, uma criatura que te inspira o amor, o carinho, mas o difícil é amar aqueles que fazem tudo para não ser amados. Quando a gente começar a entender e aprender a lidar com essas criaturas difíceis, a vida para nós vai ficar muito mais fácil. Se a gente aprender a lidar com as pessoas difíceis, lidar com as pessoas fáceis é muito mais tranquilo. Então é isso que a gente precisa começar a pensar. Como que está a minha postura enquanto espírita cristão? Se alguém bater a minha porta, eu vou fechar, eu vou julgar, o que eu vou fazer? Eu vou acolher? Né? Olha só, eu não vim à Terra
para curar os sãos. Outras vezes ele falava assim, os sãos não precisam de médico. Jesus era o médico das almas. Se a gente não aprender a exercitar esse perdão que está implícito aí dentro da lição, a gente só vai julgar mesmo, a gente só vai acusar. Mas nós não precisamos do perdão alheio. Quando nós estamos já num patamar de evolução que a gente não erra, que a gente não comete equívocos, né? A gente tem muito que julgar os outros, só que com a mesma velocidade que a gente julga os outros, a gente perdoa nós mesmos aquilo que a gente condena nos outros. A pessoa faz alguma coisa errada, a gente vai lá e fala isso, aquilo, julga, e quando a gente faz a mesma coisa ou pior, em nós a gente perdoa. E Jesus manda fazer justamente o contrário. Sermos indulgentes com as imperfeições alheias e implacáveis com as nossas imperfeições. Mas a gente ainda não consegue fazer isso. E o julgar carrega uma responsabilidade muito grande para nós. Porque se eu quero julgar alguma coisa que eu reputo errado, no mínimo eu não posso fazer aquilo que eu estou julgando, que eu estou dizendo que eu estou errado. Eu tenho que ter autoridade moral para julgar. Ou seja, não fazer aquilo que eu estou criticando, aquilo que eu estou discordando. A gente tem muito ainda esse viés do julgamento. A gente não deixa as pessoas serem como elas são perto da gente, porque a gente quer julgar. E aí a gente fala, mas e para julgar? Como é que eu posso julgar? Será que a gente tem que todo mundo fazer do jeito que a gente quer? Porque muitas vezes a gente está julgando que a pessoa não faz aquilo que a gente crê que é o certo. A gente quer impor a nossa verdade. A gente quer impor a verdade para os filhos, a gente quer impor a verdade para o nosso cônjuge, para a nossa esposa, esposo. A gente quer impor a nossa verdade no ambiente do trabalho, na casa espírita. A gente quer impor, mas será que a nossa verdade é o que é melhor? Será que a nossa verdade não tem equívoco de julgamento? É essas coisas que a gente tem que estar sempre, sobre essas coisas que a gente tem que estar sempre refletindo. E é esse momento que a gente tem de vir à casa espírita, refletir, fazer um julgamento sincero de como nós estamos sendo. Porque se nós não nos conhecermos intimamente, nós não vamos progredir. Lá na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: como fazer para me melhorar ainda nessa vida? E os Espíritos respondem: um sábio da humanidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Kardec já conhecia esse jargão do conhece-te a ti mesmo, que é atribuído ao filósofo Sócrates, né? Ele já conhecia como filósofo que ele era, mas ele vai mais além. Ele vai na questão 909A e ele pergunta assim, 919, desculpa, como fazer para conhecer-me a mim mesmo? Como eu faço para me conhecer? E aí nós temos uma lição de Santo Agostinho, que na verdade é uma lição grandiosa. Ela dá uma palestra, ela sozinha, essa resposta que ele dá. Porque Santo Agostinho ele fala assim, para conhecer-se a si mesmo, o que você tem que fazer? Ele fala assim, fazei o que eu fazia na minha última jornada sobre a Terra. Ao final de cada jornada, cada dia, eu parava um pouquinho e passava em revista a minha consciência. Ou seja, meditar, parar um pouquinho só a gente, sem rede social, sem WhatsApp, sem nada, sentar um pouquinho e ficar refletindo como foi o meu dia hoje. E ele diz, será que tem alguém para se queixar de mim? Eu agi com os meus companheiros, com aquele que estava ao meu redor, conforme os postulados cristãos? Santo Agostinho fala para a gente fazer isso. E se a gente tiver a consciência tranquila, a gente vai dormir o sono dos justos. Se não tiver, fala assim, vá o quanto antes reparar a tua falta, o teu erro. E ele fala assim que a gente tem que fazer perguntas para nós mesmos e não temer encontrar as verdadeiras respostas. Por quê? Porque se eu quero travar uma luta contra as minhas imperfeições, a primeira coisa que eu tenho que fazer é conhecê-las. E ele fala que quando a gente vai julgar-se a si mesmo, nós temos um problema muito sério, porque existe um tal de amor próprio. É aquele amor próprio que não faz a gente se ver como a gente verdadeiramente é. Então ele diz assim, que o avaro, ele não fala que ele é avaro, ele fala, não, eu sou só econômico, eu preciso economizar. O orgulhoso, ele fala, não, eu não sou orgulhoso, eu sou cheio de dignidade, eu preciso defender a minha dignidade. Então ele fala assim que a gente tem que ter um olhar muito mais verdadeiro para julgarmos a nós mesmos, para descobrir as nossas imperfeições e ser sinceros. Não, eu estou sendo muito orgulhoso sim, eu estou sendo muito vaidoso, eu estou sendo muito egoísta, eu vou lutar agora contra essas imperfeições. Eu vou travar uma batalha íntima contra essas imperfeições que eu descobri verdadeiramente em mim.
né? E ele fala assim, que a gente fazendo esse balanço da consciência, nós vamos lucrar muito mais do que o comerciante que faz o balanço dos seus lucros e perdas. Porque esse balanço da consciência vai servir para o nosso melhoramento íntimo e a gente vai carregar isso para todas as nossas vidas futuras. O Espírito, ele não perde jamais as conquistas das virtudes que ele consegue fazer aqui na Terra. Ele não perde, porque as verdadeiras virtudes, elas vão ficar sempre dentro do nosso ser. Nós não vamos perdê-las jamais. Então ele fala assim, não vale a pena dedicar alguns minutos do dia para um melhoramento íntimo e espiritual? Ele fala, vale muito a pena. Ele termina dizendo mais ou menos assim, passai em revista a vossa consciência e arrancai dali as más tendências, como se arrancam as ervas daninhas de um jardim. Mas todos nós vamos falar assim, é fácil. Não é fácil a gente mudar. Porque de repente a gente faz uma na nossa consciência e fala assim, nossa senhora, eu preciso mudar, eu estou muito crítico, eu estou falando muito mal dos outros, eu estou sendo displicente nas minhas atividades. A gente conhece, eu vou mudar. A gente fala, eu vou mudar. E a hora que a gente vê, nós estamos fazendo as mesmas coisas. A gente fala, eu não consigo mudar. Não devemos aceitar essa ideia de que a gente não consegue mudar. Quem não consegue mudar é só quem é estático. Nós somos dinâmicos. Nós conseguimos mudar sim. Depende do esforço que a gente fizer. Ah, mas não dá. Tem vícios que a gente está envolvido que a gente não consegue mudar. Os próprios Espíritos falam assim, que existe arrastamento para o mal, mas não arrastamento irresistível. Ou seja, a nossa vontade, ela pode conjurar. E tem 3 questões no Livro dos Espíritos que eu adoro quando a gente trata desse assunto. Que elas nos dão um alento para a gente saber o poder que a gente tem e que a gente não usa. Aí é a questão 909 mesmo, aquela do Santo Agostinho é 919, essa é a 909. Kardec vai lá e pergunta assim para os Espíritos, o homem pode conseguir vencer as suas imperfeições através dos seus próprios esforços? Olha que coisa interessante. O homem pode vencer as suas imperfeições através dos seus próprios esforços? E os Espíritos respondem, claro, basta que ele tenha vontade. Basta que ele tenha vontade. Na segunda parte da questão, os Espíritos lamentam, porque eles dizem assim, pena que são poucos os que têm a verdadeira vontade. A vontade, meus irmãos, Emmanuel fala que é a maior potencialidade da nossa alma. Ou seja, é o que a gente tem de mais poderoso dentro de nós mesmos, é a nossa vontade. E ela nos leva para onde a gente dirigi-la. Se a gente quiser levar para o caminho do mal, nós vamos. Se a gente quiser ir para o caminho do bem, nós vamos. É a nossa vontade que é a condutora das nossas ações. Bom, aí Kardec, com a inteligência que lhe era peculiar, ele vai na 910 e fala assim, mas e se a minha vontade não estiver sendo muito exaustiva, estiver meio pífia, como é que eu faço? Eu não posso contar com o concurso dos bons espíritos para me ajudar nessa tarefa? Aí os espíritos falam, claro, pode sim. Porque para nós, os bons espíritos, é um prazer ajudar na evolução daqueles que nos são inferiores. Olha que coisa fantástica. Então a gente tem a nossa vontade, ó, eu quero vencer essa imperfeição minha, eu estou lutando, eu vou brigar por isso. Aí a gente está lá assim, patinando, orar, bons espíritos, me ajudem nessa tarefa, eu preciso desse concurso, me sustente esse ano, nessa vontade. Os espíritos superiores vêm nos ajudar. Aí Kardec vai na 908 e fala assim, vai, se você tem a vontade e se você tem o amparo dos Espíritos, por que você não vence as suas imperfeições então? Aí nós temos uma resposta, Demar, que realmente nos choca. E os Espíritos falam assim, que na grande maioria das vezes nós não vencemos as nossas imperfeições porque a gente se compraz de estar na esfera de vício que a gente está envolvido. E se comprazer nada mais é, nada menos é, do que ter prazer em estar envolvido na esfera de vícios. Aí os espíritos têm que lamentar mesmo. Porque, gosta daquilo, está tendo prazer em não ser útil, em fazer uma coisa errada. Então, meus irmãos, a gente tem que pensar até quando a gente vai ter prazer no mal? Até quando? Até quando a gente vai admitir isso? Porque, como espíritas cristãos, o nosso trabalho é esse mesmo. Vem para a casa espírita, a gente recebe ensinamento e é tentar colocá-lo em prática na nossa vida do dia a dia, na nossa vida de relação. Termos mais paciência, mais amor, julgar menos as pessoas, não acusar tanto, né? A gente tem que começar a exercitar isso para a gente perceber a nossa melhora. Se a gente não fizer isso, não adianta acreditar em tudo que a gente faz aqui
fala aqui, pregar tudo que a gente prega, se isso não importar numa melhora íntima nossa. Esse é o nosso papel, buscar aqui aquilo que dá conforto para a nossa alma, as melhoras espirituais que todos nós precisamos, né? E aí fala assim, mas essas tentações são terríveis, porque são tanta tentação que tem aí. E o Chico dá uma definição de tentação que eu acho a mais fantástica de todas. Que ele fala assim, tentação é aquele negócio que você corre, de qual você corre, mas doido para se alcançar. Ou seja, você não está correndo de verdade, você está lá correndo de levinho, cansa aqui, pega aqui, mas você está correndo, né? É aquela corrida que não é verdadeira. Olha que definição fantástica. É aquilo de qual você corre, mas você está doido para ser alcançado. É lógico que tem as tentações da vida terrena, não tem? Claro que tem. A vida material, Deus coloca atrativos nos bens materiais. Colocar atrativo é colocar alguma coisa para assim, você vai querer os bens materiais. Olha que coisa, que paradoxo que é. Ele fala assim, a tua felicidade, ela está na razão inversa do interesse que você tem nos bens materiais. Mais feliz da terra é o homem que tem menos necessidades. Aí ele fala assim, vou colocar atrativo nos bens materiais para você querer os bens materiais. Mas será que Deus quer o nosso sofrimento? Então, porque Ele coloca para a gente querer a matéria. A mulher vê aquela bolsa na vitrine, ela quer. O homem vê aquele carro novo na concessionária, ele quer. Ele quer a casa nova, ele quer os bens materiais. Aí Kardec pergunta para os espíritos, por que Deus coloca atrativo nos bens materiais? Por que a gente quer os bens materiais? E os espíritos respondem que é por duas finalidades. A primeira é para fazer o homem progredir materialmente. Se a gente não tivesse interesse nenhum na vida material, nós estaríamos lá vivendo o homem da caverna, correndo atrás do alimento e tendo onde se abrigar, só isso. E o progresso material que o mundo tem é muito grande e decorre desse interesse que o homem tem pela vida material. E a segunda razão que os Espíritos nos falam é que Deus coloca atrativo nos bens materiais para nos provar, para dizer assim, você pode ter, mas é com equilíbrio, é com parcimônia, você não pode se deixar levar por esse interesse material mais do que os interesses espirituais. Então é para isso, para nos provar, para nos testar. E muitas vezes a gente mergulha na carne e a gente se entrega a esses prazeres da vida material e se esquece que nós temos que elevar os nossos sentimentos morais. Esse é o maior propósito de todos nós encarnados aqui na Terra. Nós estamos no lugar que nós merecemos, na família que nós pedimos, envolvidos nas situações que nós pedimos, porque na maioria das vezes, quem pede o gênero da prova é o próprio Espírito. Nós desencarnamos, retornamos à vida espiritual, o que acontece com a gente invariavelmente? Depois de um tempo de perturbação, nós recobramos a nossa capacidade, a plenitude dos nossos atributos de Espírito, eles são retomados. E a gente consegue enxergar a vida até com outra visão melhor do que a gente tem na vida material. Porque para o Espírito, o corpo representa, sabe aquela bola de ferro amarrada no pé do prisioneiro? É aquilo, aquela coisa pesada que inibe que o Espírito se mostre como ele verdadeiramente é. Então na vida espiritual ele tem uma visão muito mais ampla das coisas, ele compreende melhor. E aí ele olha para si e vai falar, vamos fazer um balanço da minha última existência? O que eu fiz na Terra? Qual era o meu propósito? Eu encarnei com qual finalidade? O que eu fiz de bom? O que eu consegui vencer das minhas imperfeições? O que eu não consegui? Eu falei, não falei? Fazendo essas análises, ele planeja a sua próxima reencarnação. Só que para planejar a próxima reencarnação, os espíritos são tão bons que os espíritos elevados vêm nos ajudar nessa programação. Olha, tá vendo? Aqui você falhou porque você foi muito egoísta. Agora você precisa passar por uma prova desse jeito aqui para combater esse egoísmo. Ou reparar as faltas que você cometeu, porque nós temos que reparar. Arrependimento não basta só para nós temos que reparar. Então eles vão programando. E quando a gente tem contato com os espíritos superiores, a gente vai ver que eles são felizes. E a gente fala assim, poxa, mas eu queria ser feliz igual a você. Como é que eu faço? Passa por esse processo, você vai buscando essa felicidade. Aí ele fala, se eu passar por isso eu vou ser feliz? Vai. Então eu quero. E por isso que muitas vezes a gente pediu uma doença incurável, a gente pediu uma prova da miséria, a gente pede provas, por quê? A gente fala, mas eu pedi, você pediu. Por quê? Porque aquilo era o melhor, ou seja, era o melhor remédio para a sua doença. Você pediu porque você entendia que aquilo era o que você tinha que passar para se melhorar. E a gente pede mesmo, a gente reencarna, só que a gente passa pelo processo de esquecimento do passado
E a gente não lembra desse compromisso. Só que quando o Espírito, nós estamos na vida espiritual, quando o corpo adormece, que a gente tem aquela liberdade, o Espírito tem plena consciência de que ele pediu para passar por aquele gênero de prova, que era necessário para o seu aprimoramento moral. Só que a gente faz o quê? Na primeira oportunidade a gente quer fugir daquelas provas que nós elegemos para nós mesmos, né? E não podemos fugir. O que a gente precisa fazer? A prova é essa, eu tenho que encará-la. Eu tenho que pedir o quê? Forças para passar por isso. E muitas vezes a gente vê criaturas sofrendo dores atrozes e elas estão lá resignadas, com fé, com força. Outras passando por uma via simples e rogando impropérios contra a providência divina, lamentando, chorando. Tem uma moça que a gente visita aos sábados de manhã lá na casa, que a gente vai dar passe no domicílio, né? Que ela está tão debilitada que ela não consegue ir a casa. Então a casa vai dar passe nela. Ela chama Alice. E é uma moça que me contagiou tanto que eu tenho citado o nome delas em algumas palestras para ilustrar. A gente vai lá dar passe na Alice. Quem é a Alice? A Alice é uma moça, ela tem uns 60 anos, mais ou menos a minha idade. Ela está numa cama, deitada, e ela está sofrendo aquela doença que chama esclerose lateral amiotrófica. E o que essa doença faz? Ela começa a paralisar a pessoa lá da ponta do dedo e vai paralisando, vai subindo. A paralisia dela já está aqui, assim, ela já não sente mais as pernas e tudo mais. E ela tem dores atrozes, dores fortes. E a gente chega para e ela mora com a mãe tem Alzheimer, uma velhinha, tem, então assim, está na outra sala, e ela lá com a mãe dela numa cama no quarto. E a gente chega para dar passe, ela está com dor, ela já muda o semblante dela. Oi, Douglas, tudo bem? Como é que você está? Que bom te ver, que não sei o quê. Olha, como eu sou feliz, viu, Douglas? Eu tenho que agradecer a Deus, eu tenho que agradecer, sabe por quê? Tá vendo essa cadeirinha? Ela tem uma cadeira de rodas elétricas. Essa cadeirinha aí, eu ando para a cidade inteira. Eu vou para todo lugar, eu gosto de conversar, o povo conversa comigo, eu fico feliz, eu sou feliz. E outra coisa que eu vou falar para você, eu não vou recuar agora na minha prova, ela é espírita. Eu não vou recuar agora na minha prova. Eu sei que eu que pedi para passar por isso. Por que eu pedi? Eu não sei, mas eu sei que eu pedi. Então eu não vou reclamar com Deus. Eu tenho duas opções. Ou eu encaro isso e sou feliz, ou eu vou ficar aqui chorando e lamentando. Então eu vou encarar, porque eu sei que isso é o melhor para mim. É o que eu pedi e eu tenho que passar. Aí ela falou assim, olha, Douglas, você vê tanto que eu gosto de conversar. Ela gosta. Conversadeira. Bom, agora você percebeu, eu estou perdendo a minha voz. Eu vou perder a minha voz também, não vou poder mais falar. Eu estou fazendo uma fonoaudióloga, né? Na fono, para fazer os exercícios para atrasar esse processo de perder a voz. Mas ela vai perder também por causa da doença. A doença é tão traumática que ela vai morrer porque daqui a pouco vai paralisar até os órgãos internos e ela não consegue mais reagir. Mas está ali numa fé. A gente fala assim, eu não vou dar paz na Alice, eu vou receber um paz da Alice. Porque se eu chegar ali com algum probleminha, falar, isso aqui já acabou, meu não é nada perto de uma criatura dessa. E por que eu gosto de citar? Eu gosto de citar porque é o seguinte, a gente fala aqui que tem fé, que a gente quando não está tudo bem na nossa vida está um céu do brigadeiro, é fácil. É fácil. Eu quero ver sustentar a fé na hora que o problema está te abatendo. Aquela criatura tinha tudo para estar lamentando, ela estava lá, não, eu não vou, eu tenho fé, eu tenho coragem, eu acredito na vida futura. Ela fala assim, eu acredito na vida futura, eu sei que vai ser melhor do que eu estou passando aqui. E quando a gente vê essas pessoas contagiadas com essa fé, isso contagia a gente também. E a gente fala, nossa, né, como a gente cria os problemas, na verdade é por causa que a gente não tem esses problemas. E a gente cria, a gente potencializa. Nós temos dó de nós mesmos, né? Nós temos compaixão com a gente, mas precisa ter compaixão com os outros também. Então, a gente vê essas criaturas enfrentando a vida com tanta coragem, com a cabeça erguida, que isso também traz essa coragem para nós, né? Ela está sendo útil no limite das forças dela, porque está ali debilitada, mas está firme, com aquela fé ardente, mostrando para todo mundo que chega ali, bebendo um pouquinho dessa fé. Então eu falo assim, meus irmãos, a nossa vida é aquilo que a gente merece, aquilo que a gente tem que passar, os compromissos que a gente tem com o passado, a gente não sabe quais são, mas quando a gente passa aqui, a única coisa que a gente pode ter é a certeza, Deus é soberanamente justo, irmão. Ele não pune ninguém. O que nós temos é compromissos com a lei dele. A lei de causa e efeito, as leis de Deus são imutáveis, dentre elas a lei de causa e efeito. No final das contas, nós somos os artífices do nosso próprio sofrimento. Estamos passando por esse estágio aqui para quê? Para a nossa melhora. E a melhor forma de nós nos melhorarmos é através do nosso próximo. Não tem outra forma. É fazendo bem. É deixando de se preocupar primeiro conosco.
primeiro com nós mesmos, para nos preocuparmos com aqueles desventurados que muitas vezes vêm bater a nossa porta. E quer o quê? Uma palavra de carinho, quer um aconchego, quer que a gente não julgue, quer que a gente acolha. E muitas vezes o que a gente faz? A gente vira as coisas. Então nós estamos perdendo as oportunidades que nós temos para nos tornarmos criaturas melhores. Nós só vamos melhorar quando a dor do outro começar a ser a dor nossa. Quando a gente não sentir a dor do outro, nós vamos estar indo no caminho errado. Então, meus irmãos, a mensagem é de consolo, a doutrina espírita é de consolo, a doutrina espírita é de renovação. Essa renovação é nossa, a gente está aprendendo. Basta que a gente coloque em prática na nossa vida do dia a dia tudo que a gente aprende aqui. É fácil? Não é fácil. É difícil? É difícil, mas a gente pode. Se a gente tem uma vontade para a vida material, essa mesma vontade pode nos levar à conquista dos valores morais que são perenes para a nossa vida, não são passageiros. Só para concluir, eu vou contar uma historinha que mostra o quanto que é bom fazer o bem aos outros. Certa feita, 2 jovens iam entrar numa mata para colher a lenha do dia. Na entrada da mata, numa pedra alta, tinha um sábio sentado. O sábio chamou os 2 jovens e falou assim: ó, vocês não entrem nessa mata aí hoje, porque se vocês fizerem isso, vocês não vão sair de lá com vida. Os jovens, no auge da juventude, desafiaram o conselho do sábio: não vamos entrar. E entraram. E foram colhendo a lenha do dia. Uma venta aqui, outra ali, e foram pegando. Quando o sol ia a pico, eles pararam para tomar a refeição do dia. Tiraram de um embornal um pão, partilharam ao meio. Quando eles iam comer, passou um outro catador de lenha e pediu um pedaço de pão. Estava com fome. Eles deram uma metade para o outro, dividiram a outra metade entre eles, comeram e continuaram catando a lenha. Mais tarde eles saem da mata, cada um carregando um feixe muito grande de lenha sobre o ombro. Saíram da mata, com quem que eles se encontram, se deparam? Aquele mesmo sábio que pela manhã tinha feito a advertência. Eles não tiveram outro. Foram lá ter com o sábio. Sábio, pela manhã você nos advertiu que se entrássemos na mata, de lá não sairíamos comida. Estamos aqui sãos e salvos. Nós vamos divulgar por todo o vilarejo que as suas adivinhações já não se cumprem mais. O sábio muito tranquilamente desceu daquela pedra, se aproximou de um daqueles jovens que carregavam um peixe grande de lenha nos ombros, empurrou aquela lenha, caiu no chão e se espalhou aquela lenha toda. No meio daquela lenha, eles perceberam que havia uma serpente muito venenosa, mas que já estava morta. O sábio simplesmente se vira para eles e diz assim: o que é que eu posso fazer se Deus se deixa sensibilizar por um simples pedaço de pão? Muita paz a Deus.